Não sei como, nem por quem. Não sei se foi um acidente ou uma tentativa deliberada de arruinar minha vida, e neste ponto, duvido que alguma vez saberei. Não sei qual das opções seria a pior. No fim das contas, suponho que não importa. Tenho agora 76 anos. Nasci em uma cidade de porte médio em um condado de porte médio, em uma família de porte médio. Era um bom garoto. Tão bom quanto qualquer outro, eu acho. As pessoas não eram tão boas naquela época como são agora, mas dificilmente vejo isso como culpa minha. Mas às vezes me perguntei se já causei mal o suficiente a alguém para que me amaldiçoassem, se fui o vilão na história de alguém. Mas não sei o que aquela coisa ou quem aquela pessoa poderia ter sido. Fiz minhas tarefas escolares, joguei beisebol, saí com meus amigos. Coisas normais. Mas quando tinha 17 anos, algo mudou. Algo sinistro entrou na minha vida. Fico pensando naquela época, e se houve algo que perdi? Algo que fiz, ou algo que fizeram comigo? Mas, como frequentemente acontece, as raízes estão enterradas em algum lugar, fora de vista. Logo abaixo dos nossos passos, nunca à nossa frente. Comecei a ver sombras onde não havia nenhuma. Às vezes elas estavam nas janelas, bloqueando a luz como uma névoa efêmera. Outras vezes se erguiam como criaturas escuras e finas ao longe, como árvores brotando. Essas mesmas sombras começaram a invadir meus sonhos, e eu acordava em um suor frio com as mãos em punhos cerrados, as unhas cravadas profundamente nas palmas. E quando não conseguia dormir, ou às vezes simplesmente recusava, elas começavam a andar no telhado de nossa casa. Ouvi seus passos, para cima e para baixo, ao redor e por cima, como se estivessem brincando de esconde-esconde. Perguntava-me como as sombras poderiam fazer passos. Muitas vezes eu enrolava um travesseiro em volta da minha cabeça para abafá-las. Mas quanto mais apertava o travesseiro, mais elas batiam com força. Meus pais ou meus irmãos nunca ouviram nada. Depois de um tempo, entrei em um estado de sonolência constante, o que rapidamente se refletiu na minha vida diária. Não conseguia me concentrar na escola, pois dormia em todas as minhas aulas. As salas de aula barulhentas eram movimentadas o suficiente para me proporcionar alguma paz em relação a essas coisas. Elas não podiam fazer muito em multidões grandes. Esses eram os únicos momentos em que podia dormir em paz. Ter um descanso. Logo, não tinha mais energia para praticar esportes ou sair com amigos. Meus amigos, junto com meus pais, me faziam perguntas para as quais eu não tinha respostas. Teria começado a usar drogas? Estar andando com as pessoas erradas? Adquirido alguma doença? Curiosamente, nos dias de hoje, sinto que todos os meus sintomas apontavam para depressão, mas naquela época a palavra era usada puramente em seu contexto econômico. Atualmente, é mais fácil falar sobre essas coisas, mas naquela época, não havia como, eu seria enviado para o hospício em um piscar de olhos. E um quarto acolchoado e isolado parecia uma armadilha mortal. Provavelmente teria sido, de maneira muito literal. Tanto quanto podia, escapava de casa à noite e tentava entrar em qualquer um dos bares locais. Vendo que eram afastados, ou pelo menos de alguma forma incapacitados, por grandes grupos de pessoas, curiosamente, os bares eram os únicos lugares durante a noite que me proporcionavam aquele véu de proteção. Às vezes conseguia entrar, muitas vezes não. Se me mandavam embora, era uma longa caminhada ansiosa de volta para casa. Eles se aproximavam cada vez mais. Mais familiares. Mais corajosos. Eu os vi escalando cercas e telhados de edifícios, apenas me olhando. Às vezes eu corria para casa. Mas havia um bar que me deixava entrar na maioria das vezes. Ficava a uma boa caminhada de distância, mas o dono, Andy, era uma boa pessoa.
Da primeira vez que fui lá, quando fui pedir uma cerveja, eu podia ver que ele estava prestes a me mandar embora. Eu nunca pareci ter a idade que tinha. Mas quando ele me olhou, quero dizer, realmente me olhou, algo em sua maneira de agir pareceu mudar. Talvez tenham sido as olheiras sob meus olhos ou a postura derrotada que eu mantinha, mas gosto de pensar que Andy achou que qualquer lugar para onde eu voltasse seria pior do que ali naquele bar. Então Andy me deixou ficar. O próprio estabelecimento era, eu suponho, o que se chamaria de um bar de beira de estrada. Para entrar no semi-subsolo, você tinha que descer esses degraus de concreto desiguais que também funcionavam como um mictório improvisado ao ar livre, o que lhes dava uma qualidade consistentemente úmida e cheirando a amônia. Todas as janelas eram pequenas e altas nas paredes, mostrando uma visão da calçada dos pés das pessoas enquanto passavam. Lá dentro estava a mesa do bar em si, sem muita escolha de bebida, e ao redor do salão havia mesas redondas de madeira e uma variedade de cadeiras diferentes, nenhuma das quais era do mesmo tipo. Do seu jeito, era aconchegante. Não podia fazer a viagem sempre. A caminhada era muito longa e cheia de sombras demais. Mas eu tentava o máximo que podia. Mas toda vez que ia, Andy tinha me reservado um lugar. Quando estava calmo, geralmente no início da noite ou tarde da noite, começávamos a conversar. Apenas pequenos papos sobre algo engraçado que aconteceu no bar ou como o tempo estava. Era bom fazer algo normal, sentir alguma conexão com a humanidade novamente. Após algumas semanas, desenvolvi uma nova rotina. Dormia na escola e ia o mais rápido possível para a casa do Andy, antes de escurecer. Andy não me servia álcool, mas se esforçava para me dar suco de maçã em um copo de uísque, para dar a aparência certa, eu acho. Ficava mesmo depois que Andy expulsava todos os outros e o ajudava a limpar. Saíamos juntos, mas uma vez que ele estava fora de vista, indo para sua casa do outro lado da cidade, eu corria de volta para casa. Quando as ruas estavam vazias e a luz era fraca, eu ouvia sussurros. Em becos e sob lâmpadas de rua quebradas, eu podia ver suas formas alongadas tomando forma, mas nunca olhei tempo suficiente para ver a forma completa. De alguma forma, eu sabia que se olhasse, seria o fim. Comecei a levar alguns dos meus livros escolares comigo para fazer o suficiente de lição de casa para não reprovar nas aulas. Mesmo com o uísque falso, eu devia parecer fora do lugar, mas ninguém nunca me deu problemas. Acho que Andy tinha algo a ver com isso. Uma noite, eu e Andy estávamos conversando, e ele disse que tinha algo importante para me contar. Ele nunca tinha algo importante para dizer, o que era uma característica que o servia bem como barman. Eu tinha certeza de que ele ia me dizer que eu não era mais bem-vindo, que não era bom para ele hospedar algum garoto perdido todas as noites. Mas a verdade era muito pior. Duni, escuta, ele começou, sua voz totalmente desprovida de sua jovialidade habitual de barman. Eu estou me mudando. Para onde? Perguntei, esperando que simplesmente significasse que ele se mudaria para um novo apartamento, talvez precisasse fechar mais cedo ou começar a cobrar mais, ou talvez tivesse encontrado um novo bar, algo mais perto de mim talvez, ou algo assim. Connecticut. Estou partindo. Não pude acreditar. Ou, pude, mas sabia que sem o Andy e seu bar, eu estaria em maus lençóis. Eu precisava daquele lugar. Era a única coisa que me mantinha seguro. E, embora desejasse nada menos que o melhor para o Andy, o que saiu da minha boca foi: você não pode partir. Ele suspirou e colocou o copo em cima da mesa. Venho pensando nisso por um tempo. Toda a minha família está lá, e agora meu pai está doente. Preciso ir lá e ajudar. Sinto muito. E eu acreditei nele. Mas precisava dele. Onde supõe que eu vá, Andy? Perguntei a ele. O que farei sem você? Vá para casa, ele disse e suspirou novamente,
desta vez com total derrota em sua voz. Olha, eu sei que há alguma razão para você estar aqui todas as noites. As coisas devem estar difíceis para você em casa, e nunca perguntei por quê. Isso é problema seu, e eu respeito isso. Mas logo você fará 18 anos, então eu aconselho fortemente que caia fora daqui. Saia. Encontre um emprego e construa sua própria vida. Lágrimas começaram a brotar nos meus olhos. Posso te dar algum dinheiro, se precisar, ele disse. Não é isso, eu disse, enquanto enxugava as lágrimas na manga com movimentos rápidos. É. O quê? Vamos lá, você pode me contar, ele disse, com leve agitação em sua voz. Ele guardou o copo em um armário atrás dele, batendo com mais força do que o necessário. E enquanto as inúmeras maneiras de explicar o que eu estava passando passavam pela minha mente, uma ideia óbvia e concreta parecia surgir mais do que as outras. Eu não tinha pensado em colocá-la em palavras antes, mas essa palavra em particular era, em toda a sua ridícula perfeição, perfeita. Eu estou amaldiçoado, eu disse. Por um momento, parecia que ele parou de respirar, e seus olhos pareciam estar me avaliando da mesma forma que ele avaliava seus clientes que bebiam um uísque de verdade em busca de sinais para expulsá-los. Amaldiçoado, ele finalmente respondeu. E isso foi o suficiente para eu despejar tudo. Contei a ele tudo, e quando terminei, me senti envergonhado, louco até, mas também um pouco mais leve. Andy ficou em silêncio por um tempo depois disso. Não ousei olhar para ele. Queria que ele processasse o que eu tinha dito, dei a ele a chance de tomar sua própria decisão. Quer dizer, era uma ideia absurda, e qualquer coisa que eu dissesse só fortaleceria qualquer descrença que ele tivesse. Então o deixei ponderar. Ele começou a fazer suas rondas finais, recolocando as cadeiras debaixo das mesas e verificando as fechaduras. Eu tinha certeza de que ele já tinha ouvido o suficiente, finalmente estava me expulsando, tinha descoberto a verdade sobre mim, percebeu que eu estava brincando com ele o tempo todo. Ele ficou parado perto da porta com as chaves do bar na mão, olhando para mim. Mostre-me, ele disse. Eu nem sabia se conseguia mostrar a ele, se a maldição era puramente subjetiva ou se os outros realmente conseguiam ver aquelas sombras escuras à espreita. Mas eu tinha que tentar, então saí sem dizer uma palavra, e ele me seguiu, trancando a porta atrás de nós. Eu vou te levar para casa, ele disse. Até o fim. E assim começamos a andar. No começo, pareciam relutantes em se manifestar, e, pela primeira vez quando eu precisava delas, elas não apareceram. Talvez fossem inteligentes assim. Caminhamos por quase metade do trajeto sem dizer uma palavra e sem nada acontecer. Andy continuava olhando ao redor, mas sua cabeça girava cada vez menos, até que ele apenas olhava para a frente com uma expressão decepcionada e preocupada no rosto. Faltando um quarto do caminho para casa, eu vi. Ele estava de pé no telhado inclinado de uma casa moderna do meio-oeste. Parecia emergir da escuridão da noite, seus traços diminuídos e visíveis apenas pela aura dos fracos postes de luz. Mas estava lá. Seu corpo tinha pelo menos 3 metros de altura, com braços longos e afiados que pareciam arrastar bem abaixo dos joelhos. Seu rosto estava borrado, mas eu sabia que ele estava me olhando. Minhas pernas gritavam de agonia, pedindo permissão para correr. Mas elas pararam. Eu tinha que parar. Esta era minha última chance. Andy caminhou alguns metros na minha frente até perceber que eu não estava mais ao seu lado. Ele se virou para mim com uma confusão palpável. Quando olhei para ele, percebi que meus olhos estavam tensos por mantê-los anormalmente abertos, com lágrimas se formando nas bordas. Eu não tinha certeza do que fazer, então simplesmente olhei para o telhado novamente e perguntei a ele: "Você vê isso?"
Não tenho certeza se fiquei aliviado ou apavorado quando ele simplesmente disse sim. Sem dizer uma palavra, começamos a correr. Eu liderava o caminho em direção à minha casa, e podia ouvir como a respiração de Andy se tornava irregular e deformada atrás de mim. Olhando para trás, pude ver suas pernas desviando ligeiramente enquanto ele esticava a cabeça para olhar para todos os telhados e sombras com um medo intenso. Agora havia mais deles. E mesmo que Andy claramente estivesse tendo dificuldades para acompanhar, ele não era do tipo atlético. Com ele ao meu lado, eu conseguia manter minha mente clara. A casa não estava longe, e era muito melhor fazer isso com alguém, mesmo que eu estivesse terrivelmente assustado que Andy tivesse contraído a maldição também. Finalmente, paramos na rua oposta à minha casa, e eu disse estamos aqui, enquanto apontava para minha casa. Andy se sentou na calçada. Ele estava ofegante a ponto de eu pensar que ele poderia morrer por um momento. Vamos lá. Você pode entrar. Vamos, Andy, eu disse. Não tínhamos visto nada fora do comum durante o último trecho da nossa corrida, mas isso me deixou com a incerteza roendo que eles nos alcançariam. A respiração de Andy finalmente se normalizou o suficiente para que ele pudesse falar. Esta é a casa dos seus pais, certo? Ele perguntou. Sim. E eles estão em casa? Sim. Vamos lá, Andy. Eles vão nos alcançar. E como explicamos você chegando em casa com um homem de meia idade e barrigudo de manhã? Essa era uma pergunta justa, e uma com uma resposta óbvia. Mas eu não me importava. Explicar seria melhor do que ficar aqui, esperando que essas coisas nos alcançassem. Vamos fingir que eu saí escondido para beber em seu bar, e você pediu minha identidade e descobriu que eu era menor de idade, então me trouxe para casa para contar aos meus pais, eu disse apressadamente. Andy se levantou e disse, isso não vai funcionar por várias razões. Mas... Escuta, ele disse, sua voz deixando para trás os vestígios do medo para dar lugar a algo sério. Andy olhou ao redor dos telhados e dos jardins sombrios, dedicando um segundo ou dois extras para avaliar o longo caminho atrás de nós. Então ele se virou para mim e segurou meu rosto entre suas mãos, que tinham calos grossos que arranhavam minhas bochechas. Acredito em você. Você está amaldiçoado. Pensei que você estava apenas inventando, mas enquanto corremos para cá, pensei sobre isso e o que isso significa. Eu sei que você não está mentindo. Agora, provavelmente não temos muito tempo, e eu não vou entrar na sua casa, então você precisa me ouvir com muita atenção. Ele soltou meu rosto, e eu assenti, dando-lhe toda a minha atenção. Sabe de onde ou como pegou a maldição? Ele perguntou. Não. Não faço ideia. Você tem certeza absoluta? Ele perguntou. Eu não entendia como isso era tão importante. Naquele momento, para mim, era como o universo, estava lá e nós estávamos nele, independentemente de onde veio ou quem o criou. Tenho certeza, eu disse. Merda, está bem, ele disse, olhando por cima do ombro para olhar para a rua. Aqui está o que vai acontecer. Vou te dar algum dinheiro, e amanhã você vai usá-lo para comprar uma passagem de ônibus. Qualquer coisa barata que o leve o mais longe possível daqui. Com o restante do dinheiro, alugue um quarto de motel. Novamente, o mais barato que encontrar. Fique lá e veja quanto tempo demora para eles te alcançarem. Descubra como funciona. Arrume trabalhos temporários para conseguir mais dinheiro e compre outra passagem de ônibus, se precisar. Você precisa descobrir e fazer um plano, entendeu? Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Andy expressou o ultimato que eu sabia ser verdade, mas não queria aceitar. Mas eu preciso me formar e... Se ficar aqui, você não vai se formar. Não vai chegar tão longe. Você precisa descobrir isso e,
para fazer isso, precisa se mover. Aprenda como funciona. Caso contrário, você estará se colocando e colocando aqueles que estão próximos a você em perigo. E como você sabe disso? Eu disse, as palavras saindo como quase gritos. Eu não sei, ele confessou. Mas você disse que piorou com o tempo, certo? Que mal consegue ficar na escola, e nem vê mais seus amigos. E agora, você passou quase todas as noites no bar por cerca de um mês? Eu assenti. Mesmo que eu não estivesse ciente disso, eu já estava fugindo deles. Ficar na casa de Andy todas as noites era a prova disso. Então é seguro assumir que só vai piorar, ele continuou. E uma vez que eu tenha ido embora, você estará sozinho à noite. Pense nisso. Não sei como isso vai acabar, mas não será bom. Você entende o que estou dizendo? Sim. Eu entendo. Ele tirou sua carteira e, com as mãos trêmulas, pegou tudo o que tinha no compartimento de notas e me entregou. Havia pelo menos $200. Coloquei um maço de notas no bolso. Vá para casa. E quando puder, compre a passagem de ônibus. Quanto mais cedo, melhor. Descubra isso. Você é forte, Duni. Você consegue. Os primeiros raios de luz começaram a surgir no horizonte. Eu estava prestes a dizer algo a Andy, mas tudo o que consigo lembrar de ter saído da minha boca foram palavras sem sentido, palavras de gratidão e medo, transformadas em um amontoado incoerente de disparates soluçados. Eu devia estar tremendo, porque Andy, mesmo tremendo também, agarrou meus lados e me estabilizou. Ele olhou nos meus olhos e disse, boa sorte, Duni. E me virei para ir para casa. Andy caminhou apressadamente em direção ao sol nascente. No dia seguinte, fiz exatamente o que ele me disse. Fui comprar uma passagem de ônibus. Disse à senhora no balcão para me dar a passagem de ônibus de longa distância mais barata que tinha. Nunca me despedi dos meus pais. Nunca mais vi meus amigos. O primeiro ano foi o mais difícil, mas me ensinou algumas lições valiosas, lições que me serviram bem pelo resto da vida. Levou cerca de 2 meses para eles me alcançarem. Embora isso não fizesse sentido para mim, eu tive que aceitar como era. Maldições não obedecem às leis naturais. E coincidiu com a teoria de Andy, o que, em minha mente, a tornou mais válida. Duvidava que as sombras usassem ônibus e mapas de estradas para me encontrar, mas talvez fosse algo mais psicológico. Como se elas não me deixassem se estabelecer. Elas destruiriam qualquer vida que eu tentasse construir, me forçando a abandoná-la antes mesmo de realmente começar. Uma falsa sensação de segurança. Agências de correio, construção e restaurantes eram os melhores para trabalhos temporários. Eles sempre precisavam de trabalhadores, e não era incomum que as pessoas entrassem e saíssem. Pelo menos, eu poderia ganhar algum dinheiro para me sustentar. Nenhuma relação. Uma vez me envolvi com uma garota, e quando ela começou a ver as sombras, tive que deixá-la. Me senti muito mal por ela, mas o que mais eu poderia fazer? Essa maldição parecia ser contagiosa. Era inteligente e deliberada. Havia 1000 regras e regulamentos que criei para mim mesmo, mas essas 3, estabelecidas no primeiro ano, realmente salvaram minha vida. Como Andy tinha me dito, eu havia entendido e me tornado bom nisso. E acho que me acostumei. A vida, quero dizer. Era diferente e muito solitária, mas era uma vida. E eu pude ver muitas coisas por causa das constantes viagens. Nem tudo era ruim. Isso foi há muito tempo. Os primeiros anos se passaram, e então cheguei à marca dos 10 anos, depois 20 assim por diante. A data em que saí da minha cidade natal substituiu o meu aniversário.
Era a mais importante. Era o meu calendário, meu sol e minha bússola, pela qual eu regulava minha vida. Fiquei tão bom nisso que quase parei de vê-los completamente. Eu podia escapar da forma corpórea da maldição antes que ela se manifestasse. Às vezes, eu pensava que havia parado, e passava tempo demais em um só lugar. Então eles me alcançavam novamente, e eu era mais uma vez lembrado da maldição. Mas eu ficava cada vez melhor. Tão melhor que agora já faz 20 anos sem vê-los. Os 20 anos antes disso me provaram que eles não iriam embora. Portanto, sim. Eu não os vi há muito tempo. Tanto tempo que comecei a esquecer como eles eram. Como eles se sentiam. Até agora, é por isso que estou escrevendo esta história para vocês, é por isso que posso mais uma vez recordar sua forma e seus movimentos. Mas agora está pior do que nunca. A velhice cobrou seu preço, e não consigo mais fugir deles. Tenho certeza de que meu estilo de vida não convencional não me favoreceu. Nunca tive uma casa. Alguém para voltar para casa. Sinto tanto arrependimento. Sinto falta dos meus pais, que já estão mortos, descobri na internet há alguns anos. No obituário, onde escrevem sentido por tal e tal, eu não estava incluído. Acho que isso faz sentido. Sinto falta de Andy, o homem que salvou minha vida, mas o odeio tanto por isso. Agora desejo que eu tivesse ficado formado. Queria ter contado a alguém, tentado procurar ajuda, mesmo que não pudessem fornecê-la. Pelo menos meus pais teriam sabido o que levou seu filho. Meus amigos poderiam ter me visitado no hospício ou comparecido ao meu funeral. Mas agora estou preso. Sou velho demais para correr. Portanto, depois de todos esses anos de gato e rato, eles me alcançaram. Estou hospedado em um hotel de luxo. Decidi que, se vou morrer, quero que seja em um lugar chique. Custou boa parte das minhas economias, mas o dinheiro não importa mais. Também não tenho testamento. A quem daria meu dinheiro, afinal? Eles estão por toda parte agora. Eles se escondem nas sombras e me acordam quando estou prestes a adormecer. Eles me torturam de maneiras diabólicas, mas não atacam minha pessoa. É como se quisessem fazer comigo com calma. Suponho que, depois de tanto tempo, finalmente alcançaram sua presa e desejam me fazer sofrer. Demorar comigo. Eles não têm mais medo da luz. Da multidão. Vejo-os em todos os lugares. Atrás do jovem que me deu a chave. Rastejando no teto do meu quarto. Atrás das janelas, arranhando o vidro em longas e ardentes marcas. Suas línguas afiadas e compridas arranham os móveis de madeira. Seus braços longos deslizam como serpentes sob minha cama, deixando manchas enferrujadas no carpete. Seus corpos, feitos de carne escura roída, zombam de mim enquanto andam pelo quarto. E seus rostos, meu Deus, seus rostos, como carvão, com os dentes afiados de um tubarão, eles me encaram, seus olhos vermelhos sangue, redondos e sem piscar. E em breve eles me levarão. Tenho certeza disso. Este é o meu adeus. Para ninguém e para todos. Nunca descobri como adquirir essa maldição, mas lutei da única maneira que pude. Se você algum dia se deparar com uma maldição como a minha, não fuja. Enfrente-a. É melhor amar até o fim do que definhar na solidão.